O texto passado a seguir foi tirado do livro A Vida no Planeta Marte, obra psicografada por Hercílio Mais. Marte é habitado? Ramatiz responde, é um dos mundos enunciados por Jesus quando ele disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Vive lá uma humanidade mais evoluída do que a terrestre, embora guardando certa semelhança física. Marte é um grau sideral à vossa vanguarda e é, também, a vossa futura realidade espiritual, porém, tal ascensão não se processa aos saltos nem sob regime de cruel constrangimento ou de privilégios inadmissíveis no curso que a lei suprema estatuiu para a evolução planetária. Inúmeros planetas em que a brisa em melodia celeste e os seres vivos se assemelham a focos de luz policrômica, em que a humanidade é um todo sinfônico de luz, perfume e sons, constituem, todos, vossas futuras moradas. E assim virão a ser a Terra, Marte e Mercúrio, pois na sua eterna pulsação de vida e ansiedade, a cadeia de orbes que se prendem ao invisível. Os habitantes de Marte são muito mais adiantados do que os da Terra. Ramatiz responde, e sim, pois já são isentos dos impulsos da violência e das deprimentes ou vícios das paixões inferiores que ainda imperam na Terra. Eles demonstram usufruir a paz de uma vida serena e equilibrada no campo emotivo, muito contribuindo para esse ambiente as instituições sábias que os dirigem, orientadas por espíritos de profunda compreensão. Poderia nos dar uma ideia mais nítida desse adiantamento, em relação ao nosso grau evolutivo? Ramatiz responde, e sem a presunção de um cálculo exato, tomando por base a cronologia do vosso provisório calendário terrestre, pressupomos que os marcianos, em relação a vós, estejam adiantados moralmente 1 milênio, e mais ou menos 5 séculos, no campo científico. Na esfera científica, quais os setores em que há maior disparidade de evolução? Ramatiz responde, em quase todas as ciências que dependem de energia motriz. Na Terra estão subordinados, especialmente, à eletricidade, porém, no planeta Marte, graças à engenhosa descoberta e aproveitamento da força magnética, cuja essência íntima está profundamente relacionada ao conhecimento do plano etérico, os marcianos lograram progressos ainda inconcebíveis para o vosso mundo. Na botânica e na química, distanciam-se muito de nós? Nesses dois setores os marcianos conseguiram um avanço verdadeiramente genial, do qual a vossa ciência ainda está muito distanciada. No que respeita à botânica, por exemplo, precedem-vos de 200 a 300 anos quanto ao alquimismo vegetal, pois alcançaram prodígios que, sem exagero, são os que referem os vossos contos de fadas. A duração do dia, em Marte, coincide exatamente com a prevista pelos nossos astrônomos? Sim, é de 24 horas e 40 minutos, mais ou menos, somando um total de 688 dias o ano marciano. As estações são mais longas e menos violentas mutações da atmosfera terrestre. Qual a temperatura natural de Marte, baseando-nos em nossas convenções termométricas? Ramatiz, nas regiões equatoriais a temperatura oscila de 25 a 30 graus, a qual é agradabilíssima ao sistema biológico marciano. Chove raramente e, devido às quedas bruscas, à noite são comuns as geadas, mas isto não traz preocupações aos habitantes, devido à ciência marciana dominar as forças da natureza e saber agir em oposição aos desequilíbrios atmosféricos. O Sol, em Marte, não é porventura menos intenso do que sobre o nosso mundo? E essa maior distância não dificulta a vida, em face de menor aquecimento? Deus que gerou e equilibrou os mundos, no cosmos, depois de criado, poderá dar-nos alguns esclarecimentos a respeito do tráfego, locomoção e trânsito nas cidades marcianas? 3/4 dos partes do movimento fica pelo ar, mediante aeronaves de absoluta segurança, cuja capacidade possibilita conduzirem muitas toneladas de mercadorias e centenas de passageiros. O tráfego sobre o solo e o trânsito pedestre, no circuito das cidades e nas rodovias, constitui, apenas, 1/4 parte do movimento global. A atmosfera de Marte é realmente como afirmam nossos cientistas? Ramatiz responde,
é semelhante à da Terra, embora mais rarefeita por estar em sintonia com a natureza mais delicada de seus habitantes. Os marcianos poderiam suportar a nossa atmosfera? Ramatiz responde, e mediante adaptação gradual e metódica, poderiam suportar o vosso meio, porquanto não existem absolutas diferenças biológicas. E nós também poderíamos adaptar-nos à atmosfera marciana? Ramatiz responde, e há a considerar que a atmosfera de Marte é bastante tênue para os vossos pulmões, que são adequados ao oxigênio contaminado de impurezas. E enquanto a vossa respiração depende, especialmente, de quantidade, a dos marcianos é essencial pela qualidade. Eles poderiam adaptar-se mais facilmente ao vosso meio, devido a poderem absorver o magnetismo ambiente que lhes é elemento vital. Ao contrário, vós seríeis um tanto afetados em vossa função respiratória por não poderdes substituir ou compensar volume por qualidade. No entanto, os nossos astrônomos alegam a impossibilidade de vida humana em Marte, devido à considerável falta de oxigênio. O que lhe parece? Ramatiz responde, desse ponto de vista, demasiadamente exagerado, os marcianos também poderiam alegar a impraticabilidade de vida na Terra, em face de existir excesso de oxigênio. E, talvez, devido à sua impureza, o considerassem até mais adequado aos pulmões hipertrofiados dos batráquios, do que próprio para os seres humanos. Alegamos vossos cientistas que a atmosfera marciana é pobre de oxigênio, mas nós indagamos, em relação a que padrão? Ao vosso mundo? Porventura, esses cientistas têm alguma base ou fundamento racional e aceitável, que os induza a fixar a vida cosmológica do vosso planeta como padrão absoluto para ferir os valores aquém ou além no universo? Quais os requisitos que favorecem os marcianos, nessa respiração qualitativa, que enunciais? Ramatiz responde, e supervisionado pela própria lei reguladora da vida, grande parte desse metabolismo proveio da necessidade de adaptação gradual às modificações do ambiente. A respiração periférica tornou-se mais profunda, mais etérica. O mesmo fenômeno se verifica, atualmente, em relação ao pulmão humano, terrestre, comparando-o com o mesmo órgão dos homens que existiram nas épocas primitivas. E os animais antediluvianos possuíram pulmões rudes, semelhantes a monstruosos foles de couro cru, por terem de absorver uma atmosfera saturada dos gases deletérios de um mundo em formação. Os marcianos são, pois, admiravelmente receptivos às emanações magnéticas do ar que respiram. Porém, o seu equilíbrio orgânico, quanto à saúde, resulta, essencialmente, do seu sistema dietético, pois eles têm repúdio absoluto pela ingestão de qualquer alimento ou produto de ser animal, não cometem excessos de mesa e têm, igualmente, natural aversão aos vícios do fumo e do álcool. Acresce, ainda, que a proteção fisiológica alcançada pela sua genial medicina, dispensa-os da terapêutica de corrosivos ou alcaloides. Desconhecem, também, os quadros aflitivos das múltiplas enfermidades terrenas, tais como o esterismo, a sífilis, as alienações mentais, doenças produzidas por existência desequilibrada e pelas constantes exaltações ou conflitos emotivos. Finalmente, portadores de uma tessitura órgano funcional excelente, em que prevalece a circulação arterial sobre um pequeno campo de rede venosa, o seu equilíbrio vital não exige grandes cotas de oxigênio para atender ao seu delicado metabolismo respiratório. Os nossos cientistas obstinam-se em afirmar que a temperatura de Marte, durante o dia, atinge um grau de calor tão elevado que os terrícolas não poderiam suportá-lo, acontecendo mesmo durante a noite, pois o frio excede muito as temperaturas mais baixas do nosso orbe. Por conseguinte, no ambiente de tais extremos, a vida dos terrícolas seria absolutamente impossível. Não lhe parece? Ramatiz responde, o defeito proverbial da ciência terrena é conceituar situações da vida noutros orbes, exclusivamente baseado no modus vivendi dos terrícolas. Entretanto, podemos afirmar que em inúmeros planos de vida há organismos humanos, à base de silício, alumínio,
ferro e outros elementos, embora sob constituição fisioquímica distante de vossas compreensões. Mundos de ordem física, em que a predominância de hidrogênio e hélio, nos seres, cria-lhes admirável luz áurica transparente visível a menor obscuridade, lembrando os noctívagos vagalumes. Não podeis firmar conceitos basilares, atendo-vos ao ambiente cósmico e restrito de vossa morada planetária, julgando exabrupto a constituição dos outros orbes que se encontram espalhados pelo infinito. Tais conclusões se firmam, no entanto, em investigações de caráter científico, apoiadas em resultados de matemática astronômica. Haverá erro nessas cálculos. Ramatiz responde, e mais os vossos cientistas também sabem que os espaços estão inundados de poeiras cósmicas, cinzas dos desgastes planetários, ocasionadas pelas faíscas eletromagnéticas dos movimentos e oscilações dos sistemas solares. As próprias linhas de forças magnéticas que sustentam e ajustam satélites aos núcleos solares, perturbam e interferem nos raios luminosos que viajam em direção ao vosso mundo. Há a considerar, também, que as atmosferas que circundam cada orbe, se tornam lentes gasosas deformáveis aos raios luminosos, resultando, por isso, certa percentagem de erro na vossa visão astronômica, e também, na própria observação espectral que resulta da decomposição prismática. A ciência terrestre não desconhece esses percalços, e como em ciência não há pontos finais, ela, através do tempo, vai expondo novas teorias e impondo correções que importam em forma de desmentidos a concepções anteriores, tidas como definitivas. De Newton a Einstein, quantas vezes a ciência astronômica teve que ratificar as premissas e o curso de suas observações? Como exemplo, citaremos o que aconteceu quanto à concepção científica que proclamou o sistema geocêntrico como verdade incontestável, porém, mais tarde, foi demonstrado, justamente, o contrário, ou seja, a realidade do sistema heliocêntrico. Poderíamos obter ilações ainda mais claras, nesse assunto, com relação à relatividade cósmica. Ramatiz responde, e afirma-vos a ciência que um planeta, quanto mais distante do Sol, mais velho em sua massa planetária. Consequentemente, planeta como Mercúrio, mais próximo do Sol, é mundo novo, exalando cortinas de gases provenientes dos depósitos de minerais subterrâneos, gases que se acumulam na atmosfera, formando, à distância considerável do solo, um verdadeiro biombo que impede a penetração direta dos raios solares, demasiadamente cáusticos. Esse biombo de gases, que forma outra esfera em torno de Mercúrio, atenua e suaviza a intensidade do Sol mais próximo. Relativamente a essa lei, Saturno, lá no extremo, onde o Sol se lhe afigura modéstia alaranjada empalidecida, recebe os raios solares absolutamente diretos, pois, sendo o planeta envelhecido, não opõe obstáculo de gases já extintos e dispersos no cosmos. Afirma-se que a própria pressão atmosférica, em Marte, é tão baixa, que um homem terreno lá não viveria, salvo com vestimenta pressurizada. Será assim? Ramatiz explica, folgamos na distinção homem terreno. Quanto ao marciano, cuja vida é acentuadamente aérea, em poderosas aeronaves movidas pela força magnética, já vos notificamos que seus organismos não se mantam fortemente à lei de gravidade, a qual também podem controlar satisfatoriamente. Adiante, explicaremos como a medicina marciana conseguiu prodigiosa substituição na corrente sanguínea, eliminando a cota de minerais demasiadamente atraídos pela lei de gravidade. Poderá dar-nos alguns esclarecimentos a respeito do tráfego, locomoção e trânsito nas cidades marcianas? Ramatiz responde, 3/4 partes do movimento ficam pelo ar, mediante aeronaves de absoluta segurança, cuja capacidade possibilita conduzirem muitas toneladas de mercadorias e centenas de passageiros. O tráfego sobre o solo e o trânsito pedestre, no circuito das cidades e nas rodovias, constitui apenas 1/4 parte do movimento global. Quais os tipos dos veículos rodoviários? Ramatiz informa, e em geral, são amplos, construídos de matéria semelhante ao tipo plástico, do vosso mundo, porém muitíssimo mais resistente.
Suas cores são claras, translúcidas e radiativas à noite. Tais veículos deslizam sobre o solo, que possui flexibilidade semelhante à da espuma de borracha. Em movimento, lembram flocos de luzes policromáticas, que, à distância, assemelham-se a irisadas manchas de claridade poética. Variam em seus feitios caprichosos, alguns recordam a configuração das conchas do mar, recortadas de volutas e frisos cintilantes, outros lembram escrínios de joias, forrados de veludo transparente, que ressaltam nos seus assentos suspensos ou flutuantes. Há, ainda, espécies de automóveis artísticos, cujas formas imitam a silhueta do cavalo marinho, mas a configuração geral dos veículos tende, sempre, a copiar a imagem dos pássaros ou a estrutura delicada de um inseto. Qual é o sistema de sua propulsão? Ramatiz explica: complexa bateria de condensadores capta a energia magnética do ambiente e a refina e transfere para os acumuladores que se calibram na própria radioatividade dispersa. Quanto ao seu movimento, tais veículos são construídos sobre roletes de matéria flexível, que giram em torno de eixos móveis em minúsculos rolamentos que centuplicam os impulsos iniciais. Deslizando alguns centímetros acima do solo, lembram as vossas aeronaves quando decolam dos campos de pouso. Em seguida, alçam-se a maior altura, até que firmam a velocidade em voo gracioso. Então, os roletes, girando em intensa velocidade, afiguram-se manchas coloridas. Quanto ao tráfego mais intenso, nas estradas e nas rodovias, não há perigo de abauroamentos. Ramatiz responde: todos os veículos são revestidos de um campo magnético radioativo, que abrange uma área tripla do próprio veículo, e possuem, também, um sistema de radar que opera diretamente no éter cósmico, dando simultânea visão e noção antecipada de qualquer corpo que se encontre até centenas de quilômetros de distância. Mesmo quanto ao risco de um possível abauroamento, o atrito seria apenas entre os seus campos magnéticos de refração externa. Haveria certa compressão dos campos radioativos, sem prejuízos na estrutura física dos veículos. Os condutores estão, igualmente, livres de quaisquer perigos porque viajam resguardados por campos magnéticos com gravidade própria, habilmente controlada pela radioatividade do ambiente. Além disso, na topografia do orbe predominam as planícies, possibilitando visão ampla. Contudo, apesar de tais precauções, essas bólides vertiginosas, a flor do solo, não oferecem perigo ao trânsito dos pedestres? Ramatiz explica: os campos magnéticos dos veículos repelem, antes do choque, qualquer ser ou corpo posto em sua direção, mesmo a uma centena de metros. Conseguem, mesmo, deslocá-los de sua linha sem lhes causar danos. Acresce, ainda, que toda travessia se processa através de aberturas em forma de arcos graciosos cavados nas rodovias. Não se conhece qualquer desastre funesto, no tráfego, pois existem ainda outros recursos ou precauções que deixamos de enumerar. Quanto ao tráfego no centro das metrópoles, é calmo, pois a humanidade marciana vive, mas não se aflige. Todas as viaturas podem operar à feição de helicópteros, pela simples graduação dos campos de. Todas as viaturas podem operar à feição de helicópteros, pela simples graduação dos campos de gravidade em oposição ou conexão com o exterior. Os veículos marcianos, quais verdadeiras aves mecânicas, retratam, em suas figuras graciosas, a docilidade dos pombos e o encanto dinâmico do beija-flor. Normalmente, o marciano deixa seus veículos à margem das cidades, locomovendo-se, depois, facilmente, mediante o recurso de suas membranas intercostais e pelo radar. Há muitos oceanos, iguais aos nossos, e existem zonas desertas? A superfície líquida é muito menor do que a sólida, e suas águas se infiltram bastante no solo. Os mares são pouco profundos e os continentes são muito recortados, existindo enseado e golfos em quantidade. Quanto às áreas desertas, existem algumas, de areia fulva, mas em outras zonas existem campos de cultura,
os bosques e exuberante vegetação que se estende à margem dos canais suplementares ou artificiais. E os imensos cinturões que observais, da terra, quais bordados de verdura forrando as zonas ribeirinhas dos canais, são constituídos de ubérrima vegetação sob controle científico. Os famosos canais, vistos da Terra, foram construídos pelo homem marciano? Trata-se de extenso sistema de canais naturais, integrantes da própria natureza topográfica do planeta. Ligam os mares mediterrâneos aos polos e alimentam a rede de canais suplementares, menores, que a engenharia marciana construiu a fim de impedir a excessiva infiltração de águas no solo e também alimentar as regiões áridas que têm deficiência do líquido precioso. Graças a essa rede de canais menores, ligados aos principais que a natureza edificou, os bosques, parques modelos de experimentações de botânica dirigida, pomares, campos e lavouras são irrigados convenientemente. Há gelo que a nossa ciência constata através de seus telescópios? Sim, e às vezes algo violento, principalmente porque a superfície marciana é quase plana, com raras elevações. Mas o Criador, que é magnânimo e sábio, proveu seus filhos conforme suas necessidades evolutivas. Quando plasmou em sua mente divina a configuração de Marte, modelou também a rede desses canais que, em caprichosos sulcos, captam e distribuem harmoniosamente os excessos do gelo nos polos. E o homem, que foi feito à semelhança de Deus, completou a obra divina, com outro sistema menor, de canais suplementares, que nutrem as zonas de vegetação e a vida animal. A vegetação é realmente avermelhada? E há uma só tonalidade na sua cor. Ramatiz é ligeiramente avermelhada, no sentido genérico, mas de colorido mais vivo, translúcido e penetrante, em relação à vegetação clorofilada de vosso mundo. Existem outras nuances, mesmo em tons esverdeados e esmeraldinos, que são, na realidade, outra vegetação semelhante à classe das conhecidas mucíneas terrenas. Cobrem grande parte do solo rochoso de algumas regiões relativamente úmidas, estendendo-se em aveludados tapetes de encantadora perspectiva. A vegetação comum e predominante no planeta, quando tenra, apresenta matizes de verde azulado, combinado com gradações da cor alaranjada e sinais primários do vermelho, lembrando a tonalidade peculiar das folhas novas das roseiras. Trata-se de vegetação nutrida e seivosa, magnificamente aproveitada para fins industriais. No final da época semelhante ao outono terrestre, atinge a coloração do castanho avermelhado. Pergunta: ser-nos-ia possível conhecer os motivos por que em Marte a vegetação é avermelhada, enquanto em nosso globo predomina o verde? Ramatiz é de física primária que a luz branca se decompõe em 7 cores espectrais, refrangíveis. O Sol que vos envolve com o calor afetivo e vos proporciona suave magnetismo sob o prisma da Lua, lança-vos os seus raios brilhantes, os quais, originariamente, são brancos. Atravessando a vossa atmosfera, que se transforma realmente num imenso reservatório de luz, essa luz branca, que sabeis não ser simples, vai se prismado sobre todas as coisas e objetos que se envolvem nessa claridade. As cores espectrais que compõem os raios solares, branco, vão sendo absorvidas gradativamente, em infinitos matizes, e refletem outras cores correspondentes. O colorido, pois, depende sempre da estrutura molecular do objeto ou ser, conforme sua capacidade e disposição para absorver e refletir a cor sintônica à vibração fundamental. Consequentemente, a disposição molecular da Terra se ajusta, vibratoriamente, à cor verde, a de Marte ao avermelhado e a de Saturno ao azul suave. Reunindo todos os mundos que recebem, absorvem e refletem, coloridamente, a luz solar, teríeis, por síntese, novamente, o raio branco do Sol. Nos vossos tratados de astronomia bem podeis verificar os relatos de mundos cor de topázio, rubi, ametista, esmeraldino e citrinos, outros, de um rosa lilás, vão as extravagantes combinações de violeta, ouro, verde malva e opala. Quais lantejoulas faiscantes, penduradas na abóbada celeste, bordam,
em franjas coloridas e translúcidas, a cortina imensa do cosmos indevassável. Pergunta: a água de Marte é igual à nossa? Ramatiz: é algo semelhante, embora muitíssimo mais leve. Cremos que os vossos astrônomos, em recente análise espectral, devem ter verificado que as neves e nuvens em Marte são compostas quimicamente de H2O, variando, no entanto, quanto à especificidade e peso. Sobre as ações científicas, pode ser igualada à da Terra, porém o marciano prefere para seu uso um tipo de água pesada, grandemente radioativa e que melhor lhe nutre o sistema organomagnético. Pergunta: a claridade é semelhante à terrestre? Ramatiz: é de um brilho mais suave, sedativo, menos excitante, pendendo para a cor branca, sob cuja vibração os contornos de objetos e cores se tornam mais nítidos, lembrando em torno uma tênue polarização luminosa, sensível à maioria dos marcianos, que têm vista etérea. A prodigalidade de luzes que se combinam nas alvoradas, sobreleva muito, em beleza, as auroras boreais da Terra. A descida suave do Sol, no poente, cujas cores fundamentais, refletindo na telanive a luz ambiental, provocam centenas de matizes exóticos, lembram o pórtico de um paraíso. Gratidão por sua atenção até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e escreva nos comentários se quer mais vídeos como esse no canal. Até o próximo vídeo.